E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos resolver essa questão do vestibular da UERJ e quero dar aquele presentão para vocês. Tem um link aqui na descrição do vídeo onde você pode baixar gratuitamente essa apostila aqui, ó. Você pode baixar, é só clicar, tá? É um intensivo para a UERJ de matemática, pode te ajudar tanto na primeira fase quanto na segunda fase, que é a prova discursiva. Agora vamos lá. Os azulejos quadrados ABCD, DEFG e FHIJ foram dispostos em um mostruário conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, E, H e I são colineares, ou seja, estão na mesma reta. Então, ó, todo mundo aqui está na mesma reta. B, C, E, H e I. Por isso que é dito colineares. As medidas das áreas revestidas pelos azulejos ABCD, DEFG, FHIJ em centímetros quadrados são respectivamente 93, 157 e x. Então aqui, ó, em 93, deixa eu ver se com vermelho fica melhor, né? Pô, ele coloriu isso daí, para a gente escrever fica muito ruim. Deixa eu aumentar a pontinha aqui da caneta também, talvez ajude. Então, ó, esse daqui é 93, esse daqui é 157 e esse daqui ele falou que é x. Talvez vocês estejam conseguindo ver. O lado em centímetros do azulejo de menor área é igual a... Então, ele quer saber, ó, o lado desse azulejo. Mas perceba uma coisa, é o lado de um quadrado. Se a área do quadrado é 9, o lado é raiz de 9, que é 3. Se a área do quadrado for 25, então o lado é 5, que é a raiz de 25. Se a área do quadrado for 36, então o lado do quadrado é 6. Se a área do quadrado for 49, então o lado do quadrado é 7. Ou seja, o lado é sempre a raiz quadrada da área. Então, uma coisa você já tem que prestar atenção aqui, ó, que o lado aqui é raiz de x, tá? O lado aqui é raiz de x. Ué, então quer dizer que o lado desse daqui é raiz de 157? Isso daí. O lado desse daqui é raiz de 157. Professor, mas eu não sei qual é a raiz de 157. Nem eu. Mas o lado é raiz de 157. Então, o lado desse daqui é raiz de 93. É isso? É isso aí, você aprendeu. O lado desse daqui é raiz de 93. Agora, galera, vamos ver se vocês conseguem enxergar dois triângulos congruentes aí. Vem comigo aqui. Se você não enxergar, eu vou te mostrar. Olha só. Deixa eu mudar de cor, vou colocar um rosa para destoar ali. Aqui, como é quadrado, esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse ângulo aqui também é de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, também é de 90 graus. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se esse cara aqui tiver uma medida que eu não sei, eu vou chamar de alfa. E esse cara tiver uma medida que eu também não sei, e eu vou chamá-lo de beta. Ó, esse camarada aqui eu vou chamar de beta. Você concorda que alfa mais beta dá 90? Por quê, professor? Porque quando se soma três ângulos de um triângulo, né, três ângulos internos de um triângulo, a soma é sempre 180 graus. Se eu já tenho 90, então faltam 90. Então, alfa mais beta tem que ser 90. Então, vou escrever aqui, ó, vou escrever o seguinte, ó, alfa mais beta dá 90 graus. Aí, presta atenção. Esse cara aqui, ele é beta, não é isso? Esse aqui já é 90. Esse aqui, então, tem que ser alfa, porque a soma desses três dá o ângulo raso. Vocês lembram desse ângulo aqui, ó, ângulo raso? O ângulo raso mede 180 graus. Então, preste atenção, eu já tenho beta, eu já tenho 90, então aquele ângulo lá tem que ser alfa. Então esse cara aqui, ó, tem que ser alfa. Mas se esse cara é alfa e aqui é 90, então esse cara aqui é beta. Olha que facilidade. E aí, ajudou em quê? Ajudou em nada, né? Claro que ajudou.
Primeiro, esses dois triângulos são congruentes. Show de bola. E segundo, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então vamos lá. Vou começar com a hipotenusa. A hipotenusa não é o lado desse quadrado, ó. Deixa eu colocar no vermelho, porque o lado está em vermelho, então tá. Ó. A hipotenusa é isso aqui, ó. Esse cara é a hipotenusa. E ele não é o lado desse quadrado, então a hipotenusa é raiz de 157. Então, eu vou botar assim, ó. Raiz de 157, embora não precisasse, tá? Muito professor já vai colocar esse 157. Eu estou tentando explicar o mínimo possível. Então, a gente vai ter, ó, raiz de 157 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é igual a esse lado aqui, ó, ao quadrado. Esse lado aqui é a raiz de 93. Então, é igual a raiz de 93 ao quadrado mais... E esse cara aqui, o CE, eu vou dar o nome de y, porque já tem x ali, então melhor botar o y para não confundir. Então, mais y ao quadrado. Lembrando que o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, foi isso que eu fiz aqui. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Agora, eu posso excluir essa raiz quadrada com esse 2, essa raiz quadrada com esse 2. Então, a gente vai ter o seguinte. 157 só é igual a 93 mais y ao quadrado. Então, a gente fica aqui com 157 menos 93 é igual a y ao quadrado. Então, a gente tem 157 menos 93 é 64. Então, 64 é igual a y ao quadrado. Então, a gente tem que o y é igual a 8, né? Porque que número ao quadrado dá 64? O 8. Então, o y ele é igual a 8. Só que olha que extraordinário, galera. O y é a mesma coisa que o JI. Por quê? Porque ele é igual a FH pelo fato daqueles triângulos serem congruentes. Então, a gente tem que o lado desse quadrado é a mesma coisa que y, que você viu que dá 8. Então foi interessantíssimo utilizar a congruência de triângulos, né? Eles são triângulos congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, ou pelo caso ângulo, lado, ângulo. Mas eles são congruentes. Então, se aqui é y, aqui também é y. Se aqui, deixa eu ver, é a raiz de 157, então aqui também é a raiz de 157, que é a hipotenusa. E se esse cara aqui, deixa eu mudar de cor, e se esse cara aqui é a raiz de 93, então esse cara aqui é a raiz de 93 também, porque esses dois triângulos são congruentes. Então, galera, um abraço a todos e até a próxima.